Olá, queridas crianças, tudo bem? Vamos iniciar a aula 10. E para iniciar a aula, vamos fazer, como sempre, uma leitura. E hoje eu queria propor que vocês pegassem esse livro da aula anterior aqui, na sequência de fábulas, na página 51, e acompanhasse comigo. Aí eu leio daqui e vocês acompanham no livro de vocês daí a fábula, que vocês já sabem, conhecem esse gênero, muito destrinchado aqui pelas nossas aulas, nas nossas aulas, O Rei dos Macacos e os Dois Homens. Ele está na página 51 e é o texto 2. É uma pena que a gente não está na sala de aula, porque trabalharíamos tudo na sala, mas vamos fazendo o possível na medida do possível. Peguem o livro de vocês, dá um pause aqui para acompanhar. O Rei dos Macacos e Dois Homens. Tendo perdido o caminho, dois companheiros que caminhavam, depois de terem andado muito, chegaram à terra dos macacos. Foram então levados ante o rei, ante é na frente do rei, que vendo-os, disse: Em vossa terra e dos lugares de onde vindes, o que dizem de mim e do meu reino? Ele fez uma pergunta. Um dos homens respondeu: Dizem que sois um rei grandioso, de gente sábia e culta. O outro, que gostava da verdade, respondeu: Toda a vossa gente são macacos, portanto irracionais. Irracionais é que não pensam. E sendo assim, vós que sois o rei, também é um macaco. Ouvindo isso, o rei mandou que o matassem. E ao primeiro, que tinha dito lá umas coisas que não era verdade, ordenou que o tratassem muito bem. Moral da história: a verdade causa ódio e o elogio ganha amigos. Quer dizer aqui que o macaco não aceitou dizer a verdade sobre ele. Ele gostou mais dos elogios, porque elogios é mais fácil de se enganar. As pessoas se enganam mais fácil com o elogio do que com verdade. É difícil admitir a verdade muitas vezes. Então, essa moral aqui, ó, a verdade causa ódio para o macaco. Para mim não causa. A verdade causa coisa boa para mim. E o elogio ganha amigos. É lógico que um elogio é sempre bem-vindo, mas a gente tem que aceitar algumas críticas também, faz parte, não é? A gente aceitar críticas construtivas faz parte do nosso dia a dia. Que as críticas sejam construtivas e não elogios só banais, só para inglês ver, coisa que não existe. A moral, ela sempre traz alguma coisa de fábula para a gente refletir na nossa vida. Gostaram, crianças? Hoje, para dar continuidade nas aulas, vocês não vão escrever nesse primeiro momento. Nós vamos observar a avaliação diagnóstica da Secretaria da Educação. Para não demorar muito, eu tabulei e vi as questões que teve mais erros. Qual é a função da avaliação diagnóstica? É nortear o trabalho. Ela é uma só para a rede municipal toda. Quer dizer que todos os alunos precisam estar em consonância, precisam andar mais ou menos juntos. É lógico que as realidades são diferentes,
Por isso, algumas escolas se saem mais, os pais são mais participativos, saem melhores, as crianças têm resultados melhores. Em outras comunidades, cujo o acompanhamento familiar é pouco, devido ao trabalho, devido à pouca valorização da instituição, escola, os rendimentos às vezes caem. Mas tem que ter um meio termo, um equilíbrio. E eu falo para vocês que a nossa classe, a nossa escola, apesar da pandemia, todos se saíram bem. Erraram uma ou outra coisa é porque não tenho contato todo dia. E as questões que mais erraram, eu vou rever aqui agora com vocês. Então é importante prestar bastante atenção. Daí você vai imaginar, nossa, essa eu acertei, essa eu errei. E por que errou? Porque a gente vai ler e observar juntos. E nós vamos pegar aquelas que mais tiveram crianças que erraram, mais erros para trabalhar com vocês, porque senão fica muito cansativo. Sendo que a maioria, um ou outro só errou, tá? Então, eles foram bem, não é objetivo dar notas, é objetivo nortear o trabalho do professor. Por isso que eu vou rever com vocês as questões que as crianças mais erraram. Crianças queridas, esta, vocês devem lembrar, é a avaliação municipal de língua portuguesa. E para a gente não se estender muito, a professora, junto com a Prodani e a Profátima, compilou, ou seja, pegou as questões que vocês mais erraram e a gente vai estar fazendo uma revisão agora das questões que vocês mais erraram. Mas fiquem tranquilos, a maioria foi muito bem. O objetivo desta avaliação diagnóstica é nortear o trabalho pedagógico, pois esta avaliação é realizada em todas as escolas. Como ficamos muito tempo sem aula, algumas crianças erraram uma, duas, três questões e isso é absolutamente normal. Então, o que não pode é um aluno de quarto ano não compreender nada, errar tudo, aí a coisa chama muito a atenção, mas não aconteceu isso. Olha o que vocês vão ver aqui, são questões que a gente ainda não trabalhou, por isso que vocês erraram. Por isso que essa avaliação diagnóstica, ela não representa nota, ela serve para nortear o trabalho pedagógico. Questão 1, a maioria acertou, o monstro que adorava ler. Questão 2, nós vamos dar uma paradinha aqui, na questão 2, e vamos rever. Esta teve várias crianças que erraram. Por quê? Eu mesmo só falei de pronome com vocês quando a gente trabalhou o leopardo e o fogo e que a gente usou nomes e pronomes para substituir o nome, o substantivo. Questão 2. Leia este pequeno trecho de um relato e responda a questão. Esses 3 pontinhos significa que tem mais coisas. Era só chutar a bola lá para cima do morro, que ela descia fazendo a curva, entrava de mansinho no cantinho da trave de talos de mato, renovada todo dia, e eu engolia o frango. Reparem bem que a bola é o substantivo, é nome de alguma coisa. E está substituído aqui por ela. Porque se eu falasse, era só chutar a bola por cima do muro, que a bola descia, ficaria muito corrido. Muito corrido não, ficaria muito chato de ler, muito repetitivo. Então esse ela, que é um pronome, está substituindo a bola. Aqui, ó. A bola. Teu nome poderia ser
A bola poderia ser a bolota, poderia ser ela mesmo, poderia ser, eu agora não estou lembrando de outro nome, mas poderia substituir. E ela aqui é o pronome adequado para substituir a bola. Outra questão, essa 3 aqui, que é ensinar a fazer algo, tudo bem. Daí nós vamos para a questão 6. Questão 6. Leia a carta de leitor. Olha por que vocês erraram, porque a Pro ainda não trabalhou carta de leitor. A prefeitura coloca esses gêneros porque em algum momento da escola a gente deve ter ouvido falar de carta de leitor, mas não é todo mundo que lembra. Mas no segundo semestre do 4º ano, nós vamos trabalhar bastante carta. Mas aqui vocês erraram também. Não todos, mas algumas crianças. Cabeça de jacaré. Eu li a matéria sobre os jacarés e crocodilo na Ciência Hoje das Crianças, que é uma revista específica para crianças, número 24. Achei legal. Gostei da parte que fala sobre o crânio do crocodilo. Como vocês sabem que um crânio de jacaré é mais longo que um de crocodilo? Vocês abriram um jacaré e um crocodilo para saber? Espero respostas. Abraços. Até. Pedro Martins Bertoli. De Bortoli. Olha só que nome diferente. Penha, Santa Catarina. Olha a pergunta. Após ler a revista, Pedro Martins de Bortoli decidiu escrever uma carta para contar que gostou da matéria e fazer uma pergunta, mostrar que fez um desenho para a revista, contar que estudou sobre os animais da escola ou dizer que leu uma revista. Aqui é a alternativa a contar que gostou da matéria e fez uma pergunta. Na verdade, ele fez várias perguntas. Olha aqui, ó. Pergunta. Ele tá curioso. Ok, crianças? A gente vai voltar a trabalhar esse texto aí. Próximo texto que vocês também mostraram bastante dificuldade foi esse daqui. Leia a propaganda abaixo, um cartaz, ó. Dia das Crianças na Play Art. Cada criança que for ao cinema acompanhada de um adulto não paga a entrada. Daí tem o desenho, né? Aí tem as letras maiores. Tem criança que não lê o que está escrito pequenininho. Então, estava fazendo a seguinte pergunta. O texto está fazendo uma divulgação sobre uma promoção de brinquedos? Não tem nada a ver, não está falando de brinquedo. A importância do relacionamento entre pais e filhos, quem não leu e só olhou aqui, ó, no desenho, poderia responder essa. A necessidade das crianças irem acompanhadas ao cinema não está falando em nenhum momento disso, apesar de isso ser óbvio que sim, mas não está falando isso. A alternativa aqui é ser uma promoção de ingressos para o cinema, porque aqui, ó, se a criança for acompanhada, o adulto paga e ela não. Por isso, quando apresenta um cartaz, é necessário ler todinho ele, ok? Todas as letrinhas, porque nas menorzinhas é que está a resposta. Depois, a próxima questão, que tiveram mais errinhos, que é absolutamente normal, que é a primeira do ano que a gente faz. Então, serve para quê? Para a professora prestar bastante atenção e trabalhar isso com vocês. Tudo ok, cada um erra uma ou duas, no máximo 3 questões, não tem problema. Esse texto aqui vai chegando no final da avaliação e dá uma dificultadinha para ver se vocês conseguem acompanhar, conseguem enfrentar até um texto um pouquinho mais difícil. Como é mais longo, tem criança que nem leu.
É um trecho, ó, porque a gente tá vendo aqui que tem as reticências. Chama Na Barriga da Vaca. É um diálogo, olha, nós estamos ouvindo 3 personagens aqui, Polegarzinho, Ladrão 1 e Ladrão 2. Uma pessoa, Polegarzinho fala, uma pessoa do meu tamanho nunca se pode distrair. Olha o que foi me acontecer. E agora, o que eu faço? Socorro, salvem-me. Eu estou dentro da barriga da vaca. Eu estou me afogar em capim. Tirem-me daqui. Não quero mais capim. Próximo dali, 2 ladrões observavam. Ladrão 1 fala, aquela vaca está completamente doida. Quanto mais erva come, erva é capim, mais diz que não quer comer. O ladrão 2 responde, você está maluco. O problema não é o animal berrar que não quer mais comer erva. O problema é que as vacas não falam. Ladrão 1, não tinha pensado nisso. Polegarzinho de novo dentro da barriga da vaca. Socorro! Tirem-me daqui! Não quero mais erva na cabeça. Ladrão 1, ainda por cima, tem erva dentro da cabeça? O bicho está mesmo desesperado. Ladrão 2, desesperados estamos nós, que não conseguimos roubar nada há mais de uma semana. Aquela vaca pode ser a nossa salvação. Ladrão 1, como que uma vaca nos pode salvar? Ladrão 2, meu amigo, uma vaca que fala, mesmo que não diga nada de interessante, não diga nada, é uma grande atração e pode render muito dinheiro. Aí ele estava pensando no quê, gente? Ganhar dinheiro vendendo a vaca que falava, né? Aqui no 11 não teve muitos erros, no trecho socorro, tirem-me daqui, indica que Polegarzinho estava desesperado, aqui ok. Na questão 12 está falando de travessão. E talvez não tenha encontrado essa resposta no texto por ele ser um pouquinho extenso. Você está maluco? O problema não é o animal berrar que não quer comer erva. O problema é que as vacas não falam. O travessão indica a fala. O travessão indica a fala do Polegarzinho? Não. Do narrador? Também não. Do ladrão 2? Da vaca? Vamos voltar no texto. Olha aqui em cima, ó. Ladrão 2. Você está maluco? Olha a fala aqui, ó. O problema é que as vacas não falam. Então a resposta seria do ladrão 2. Era só recorrer ao texto. Estava explícito. Explícito quer dizer que estava lá. Era só buscar. E o 13 também não tiveram muitos erros. Os ladrões queriam roubar a vaca porque achavam, ela não estava com sede porque achavam que ela falava. Ok? E a próxima questão aqui, que a gente também vê como uma dificuldade, é o que está lá no meio do texto. O que está muito claro, vocês crianças conseguem enxergar, mas o que tem que botar muita atenção, a gente vê aqui que a resposta não estava difícil, é sobre este texto aqui, ó, leia um trecho do Diário de um Banana e veja que o que o personagem escreve. O calor está fritando meu cérebro e ando esquecendo para quando são os trabalhos da escola. Deixei passar um bem importante. Hoje minha pesquisa para a Feira das Nações. Olha, ele está dizendo que a primeira coisa aqui, ele diz que ele esqueceu de fazer um trabalho sobre a feira. Em novembro, todo mundo teve que escolher
um país para fazer um trabalho. Eu queria a Itália, porque sou muito fã de pizza. Só que um monte de gente queria a Itália, então a professora de estudos sociais precisou fazer um sorteio. E quem ganhou foi o Denis Tratton, o que é bem injusto, já que ele tem intolerância à lactose e nem pode comer queijo, quer dizer que ele nem gosta de pizza. Ele gosta, mas não pode comer. Dá para entender isso. Aí a professora me deu Malta, que é um país que eu nem sabia que era um país. Então, a 14, quem escreve um diário geralmente registra o acontecimento do seu dia a dia, sentimentos. Aqui não teve muitos erros. Mas na questão 15, ao escrever no diário como tinha sido seu dia na escola, o garoto conta que esqueceu de fazer uma pizza, escolher um país para o trabalho, fazer uma pesquisa sobre a Feira das Nações ou participar do sorteio. Muitas crianças se confundiram aqui porque observaram outras coisas do texto, quando a resposta está aqui no comecinho, ó. O calor está fritando o meu cérebro e esquecendo para quando são os trabalhos da escola. Deixei passar um bem importante hoje, minha pesquisa para a Feira das Nações. É a alternativa C, fazer uma pesquisa para a Feira das Nações. Perceberam que não é difícil a prova, mas ela tem que ser lida com muita atenção. Eu espero ter ajudado. Na escola nós vamos estar revendo esses pontos que vocês não observaram muito bem, mas como eu disse, serve para nortear o meu trabalho e com certeza nós vamos rever essas questões em outros textos, em outros momentos na escola ou nas aulas online. Até! Queridas crianças, hora de escrever um pouquinho. Peguem os cadernos, depois da leitura, depois da explicação, da revisão das questões da avaliação municipal. A gente precisa registrar a nossa rotina e ver qual será a nossa tarefa, a nossa pequena tarefa de hoje. Então, aula 10 de português, dia 31/5. Por que eu escondi aqui em cima? Porque tem as outras aulas. Eu pulei 2 linhas. Quem foi para a escola teve aula, já registrou, não tem problema nenhum. Nós vamos fazendo sequências, ok? Não precisa estar na sequência aula online, Agora nós vamos fazer online presencial e normal no caderno de português. Pula 2 linhas lá da aula 9 para não ficar tudo junto, para organizar e registra. Leitura, O Rei dos Macacos e os Dois Homens, que foi uma leitura, por que compartilhada? Porque eu convidei vocês para ler comigo no livro Ler e Escrever, esse que está aí com vocês, né? Aí, número 1, foi feita a revisão das questões da avaliação municipal. Eu coloquei entre parênteses para explicar, ó, questões que os alunos demonstraram mais dificuldade. Não que todos tenham errado, mas que a maioria, assim, que uma grande parcela mostrou dificuldade. E a tarefa está aqui, ó, número 2. Ler a fábula O Lobo e o Cordeiro, da página 57, do livro Ler e Escrever. É o mesmo livro que a Pro convidou aqui para ler, O Rei dos Macacos e Dois Homens. Você vai ler sozinho O Lobo e o Cordeiro, vai pensar qual é o ensinamento, o que aquele texto está querendo passar de reflexão para você e escrever uma moral para esse texto no caderno. Então, abaixo dessa rotina aqui, você pula uma linha e escreve
Texto: O Lobo e o Cordeiro. Não precisa copiar o texto, só vai escrever uma moral, um ensinamento que você aprendeu a partir desta leitura, ou que o texto está mostrando, está querendo dizer. Se você não conseguir, peça ajuda para alguém. Qual é a moral da história aqui, mãe? Qual a moral da história aqui, pai? Aproveita para ler o texto em voz alta. Assim você exercita também um grande aliado da aprendizagem, que é a leitura. Fica aqui então, termina com isso a nossa aula de número 10. Crianças, até a próxima semana. Espero vocês na segunda e quarta-feira. Beijos!